Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama, mistério e suspense chamado Buscando. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com David Kim criando uma nova conta de usuário para sua filha Margot e tirando uma foto com ela e a sua esposa Pam. Enquanto Margot está crescendo, fotos e vídeos perpetuando as lembranças felizes da família estão sendo carregadas no YouTube ou em outras redes sociais. Eventualmente, Margot começa a ter aulas de piano e David compra um piano para que ela possa praticar com a sua mãe todos os dias. Um dia, Pam descobre que ela tem um linfoma. A família faz o melhor que pode para combatê-lo, mas o tratamento não dá certo e ela acaba no hospital. Enquanto isso, Margot cria um evento em seu calendário e o chama de o dia em que a mamãe volta para casa. No hospital, Margot toca uma melodia triste em seu piano de brinquedo, enquanto sua mãe pálida mal consegue dar um leve sorriso. E assim, Pam falece deixando sua filha e o seu marido tirando fotos sozinhos no primeiro dia da escola secundária de Margot. O tempo passa e David se mostra ser um pai preocupado que está enviando mensagens para sua filha. Não muito feliz, ele faz uma ligação pelo FaceTime para ela e repreende Margot por ter esquecido de levar o lixo. Ele também pergunta sobre seu paradeiro e seus planos. Margot diz que ela vai chegar atrasada depois do seu grupo de estudo biológico e desliga antes que David possa perguntar sobre a sua prova. Ele ainda continua falando com ela por mensagem e ela admite não ter ido tão bem, mas que ainda assim vai passar de ano. David expressa o quanto está orgulhoso da sua filha e digita que sua mãe também estaria orgulhosa, mas apaga a última parte. David está navegando pelas notícias enquanto ouve música relaxante, quando recebe uma videochamada do seu irmão Peter. Seu irmão está tentando fazer uma receita que era a especialidade de Pam, um prato oriental chamado kimchi gumbo. David diz que vai procurar a receita e os dois continuam conversando. Enquanto David está vasculhando os arquivos de Pam procurando a receita, Peter lhe pergunta sobre Margot e como está indo a relação de pai e filha dos dois. Mas sua campainha toca bem na hora e ele pede a David para enviar a receita o mais rápido possível antes de terminar a ligação. Enquanto procura a receita, David se depara com um vídeo de Pam fazendo kimchi gumbo com a jovem Margot. O ressurgimento de sentimentos de pesar e tristeza o fazem esconder o vídeo dos seus resultados de busca. Enquanto dormia, David perdeu 3 chamadas de Margot, e quando acorda no dia seguinte, ele tenta falar com a sua filha pelo FaceTime, além de telefonemas e mensagens de texto, mas ela não atende nem responde as mensagens. Às 15 horas ainda não há resposta de Margot, e após a sua reunião de trabalho, David está prestes a enviar uma mensagem de texto quando percebe que Margot deixou seu laptop em casa, o que ela não costuma fazer. Ele lhe deixa outro correio de voz, então percebe que é sexta-feira, o dia que ela costuma fazer aula de piano naquele horário. Então ele liga para sua professora de piano, pedindo para falar com a sua filha, mas ela está confusa já que Margot havia deixado de comparecer às aulas há 6 meses. Pego de surpresa por isto, ele percorre suas conversas com Margot, nas quais há fotos de David deixando dinheiro para as aulas de piano e Margot dizendo que as sessões estavam indo muito bem. O pai, preocupado, liga para a escola dela, que informa que Margot não compareceu às aulas naquele dia. Ansioso, ele manda uma mensagem para o seu irmão, que sugere que ela poderia ter abandonado a escola para viajar com seus amigos, e que David deveria perguntar a ele sobre o paradeiro da sua filha. Não conhecendo nenhum de seus amigos, David procura os relatos de Margot nas mídias sociais, mas todos eles são privados. David entra no antigo computador da família através da seção de Pam. Ela tem mantido os contatos dos amigos da escola de Margot em uma agenda de endereços. David diz o número da casa de Isaac e a sua mãe reconhece imediatamente o Sr. Kim. A mãe de Isaac lhe diz que poderia ser um problema de comunicação, já que o seu filho e seus amigos foram acampar e Margot foi definitivamente convidada, mas eles só vão voltar na manhã seguinte. O pai, furioso, faz uma birra através de um longo texto, mas acaba apagando e simplesmente solicitando a Margot que ligue assim que ela receber a mensagem. Na manhã seguinte, Isaac liga para David e diz que Margot não apareceu na viagem e não respondeu quando ele tentou contatá-la antes de decolar. E essa foi a gota d'água que David precisava para apresentar um relatório para a polícia sobre a sua filha desaparecida. Logo depois, a detetive Vicky entra em contato com David, dizendo que ela foi designada para o caso da sua filha. Ela simpatiza com ele, dizendo que também é mãe, e pede que ele lhe dê a sua melhor visão de como os eventos se desenrolaram.
Enquanto a detetive faz uma recapitulação da linha do tempo do desaparecimento de Margot, David está pesquisando no Google sobre a detetive, e ele abre 3 links diferentes. Um vídeo onde ela recebeu um prêmio, sua página no Facebook que mostra que ela tem um filho, e um artigo sobre a construção de uma clínica de recuperação com ex-condenados. Em seguida, David abre o laptop de Margot e tenta entrar em seu Facebook, mas a sua senha não está salva, então ele clica na opção Esqueci a senha. Um código é enviado para o e-mail dela, no qual ele também não consegue entrar, então ele envia outro código para o seu e-mail de recuperação, que ele acabou de criar para tentar entrar. Então ele olha para sua lista de amigos no Facebook e liga para cada um deles. David lhe faz perguntas como quando ele viu Margot pela última vez e onde ele estava na noite em que ela desapareceu, anotando tudo em uma planilha. Em seguida, ele mostra a planilha à detetive, que pede a David para atualizá-la se ele souber de alguma coisa, e também para compartilhar a planilha com ela. Então, David começa a ligar para os 289 amigos de Margot no Facebook, um a um, fazendo as mesmas perguntas a todos eles. Depois de várias ligações com os conhecidos recentes de Margot, ele percebe que sua filha não tinha amigos de verdade e que ela estava se isolando na maior parte do tempo. Depois de passar por 2/3 da sua lista de amigos sem descobrir nada de útil, David expressa suas frustrações a Peter, que sugere dar uma olhada em seus amigos e atividades offline. David olha seus arquivos escolares e entra em contato com Abigail, a garota que hospedou o grupo de estudos em sua casa naquela noite. Ela diz que o grupo terminou às 21 horas e que Margot já havia saído naquela hora. Ela também reforça o fato de que Margot era solitária e usava muito o Tumblr. Enquanto está verificando a conta de Margot, ele recebe um e-mail da detetive que compartilha imagens de Margot enchendo o tanque de gasolina e saindo da cidade. Ele anota o local no Google Maps, verifica a conta bancária de Margot e nota que ela estava depositando o dinheiro das aulas de piano ali. 6 dias atrás, ela fez um pagamento de $2.500 a um usuário desconhecido. Em seguida, ele verifica o Instagram dela e nota que um usuário chamado Derek Ellis está constantemente postando comentários inapropriados nas fotos da sua filha. Ele procura o seu número e pergunta sobre o seu paradeiro na noite em que Margot desapareceu. Derek tenta se esquivar da pergunta, mas quando David ameaça envolver a polícia, ele admite que estava em um show. A detetive Vicky envia a David um e-mail contendo uma identidade falsa, dizendo que Margot se encontrou com um falsificador por volta da mesma hora em que retirou o dinheiro. A detetive falou com a segurança do banco e aparentemente ela enviou os $2.500 para si mesma para que não pudesse ser rastreada e sugere que Margot provavelmente fugiu. David se recusa a aceitar essa possibilidade e continua sua própria investigação. Ele percorre os sites mais visitados por Margot e encontra um site de streaming chamado YouCast. Sem saber exatamente como o site funciona, ele clica no Comece Agora e acaba iniciando uma transmissão ao vivo. Assim que o faz, um usuário chamado Fish and Chips se junta ao elenco e sai segundos depois. David então decide dar uma olhada nas lives salvas de Margot. Margot tinha poucos seguidores, mas o seu cliente mais habitual é o Fish and Chips, que inicialmente perguntou o seu Pokémon favorito e ela respondeu que era Uxie, porque ele pode apagar as suas memórias. Eles conversavam quase todos os dias, e uma vez ele se abriu sobre a sua luta com o dinheiro para pagar as contas do hospital da sua mãe, pois ela tinha um tumor. Depois disso, David tem uma ligação com a detetive Vicky, que nega que qualquer um dos membros do YouCast tenha uma conexão com o desaparecimento de Margot. Até mesmo Fish and Chips tinha um álibi, confirmado pelo gerente de um restaurante e pelas filmagens. Pouco antes de desligar o computador de Margot, David percebe a imagem de um lago. Ele vai no Tumblr dela e vê outra foto do mesmo lago, então ele encontra o local no Google Maps e percebe para onde ela estava indo naquela noite. Ele corre para o lago e liga para a detetive, mas ela está dormindo porque são 4 da manhã. Pouco tempo depois, ela liga de volta e David mostra o chaveiro de Pokémon de Margot que ele encontrou perto do lago. Na manhã seguinte, o caso de Margot está em todos os noticiários. Seu carro foi recuperado de dentro do lago, mas Margot não estava nele. As pessoas estão se oferecendo para ajudar a procurar Margot na floresta, já que há muito terreno para cobrir. Mas a busca é interrompida devido à chuva forte e a internet está inundada de artigos e vídeos sobre Margot, de pessoas culpando o seu pai por negligência. Frustrado com o post de Derek no Facebook, David vai ao seu encontro e o espanca, mas isto faz com que Vicky o exclua da investigação.
Então, David se depara com um subreddit dedicado ao caso, onde um bando de fanfiqueiros compartilham suas teorias. Em seguida, ele encontra fotos do carro e nota um capuz de hóquei no banco da frente. Isto leva David às conversas de Margot com o seu irmão. Para sua surpresa, Peter e sua sobrinha se encontraram secretamente em várias noites, e ele encontra algumas mensagens altamente suspeitas. Ele começa a escrever um e-mail para Vic, mas muda de ideia. Em vez disso, ele vai até a casa do seu irmão e coloca algumas câmeras. Então ele começa a perguntar a Peter sobre Margot, que tipo de relacionamento eles tinham e com que frequência eles se encontravam. Perturbado, Peter responde que era um relacionamento normal entre tio e sobrinho, e que eles não se encontravam com frequência. Ele se esquiva de mais perguntas enquanto volta para terminar de fazer o chá. David não para e começa a ler os seus textos em voz alta. Peter responde que pode explicar, mas David não escuta e começa a espancar o seu irmão, acusando-o de ser um mentiroso. Ele não para até que Peter grita que eles estavam fumando erva, e nada perto da suposição que o seu irmão estava fazendo. Em seguida, David ignora uma ligação de Vic e escuta o que Peter tem a dizer. Margot estava sofrendo. Ela precisava falar sobre a sua mãe e David nunca fazia isso. Foi por isso que ela parou com as aulas de piano, porque isso a lembrava de Pan e ela ainda não tinha superado a sua perda. David percebe o pouco que sabia sobre sua filha e cai no sofá suspirando. Depois ele acaba atendendo a ligação da detetive, o que o leva ao chão chorando. Randy Kartoff, um ex-condenado, colocou online uma confissão de ter torturado e assassinado Margot antes de tirar a sua própria vida, e isso foi o suficiente para declarar a garota morta. David começa a carregar fotos para um memorial e quando termina aparece uma página de agradecimento com uma foto de uma mulher segurando flores. David percebe que é a mesma mulher que apareceu na live de Margot sob o nome de Fish and Chips. Ele pesquisa a foto do perfil no Google e encontra um monte de fotos dela fazendo várias coisas. Mas ele não percebe que Margot foi enganada e que a mulher na foto do perfil é apenas uma modelo para fotos de banco de imagens. Então ele rastreia o seu número e liga para ela. Ela parece não saber nada sobre o site de streaming e todos os detalhes que a detetive supostamente verificou. David tenta falar com Vic, mas ela não atende. Então ele pede ajuda ao atendente que não consegue ligá-lo diretamente a Vic. Depois o atendente elogia o trabalho voluntário de Vic para o caso. David faz com que a atendente repita isso 2 vezes, pois ele estava certo de que Vic disse que ela foi designada para o caso. Mas o atendente diz que isso foi feito voluntariamente, assim que o relatório da pessoa desaparecida foi arquivado. David dá outra olhada na detetive Vic, abrindo a mesma página de notícias que ele fez inicialmente. Ele nota que um dos ex-reclusos ao lado dela é Randy Kartoff, então ele pede para ser ligado ao delegado responsável. A próxima coisa que vemos no fluxo memorial é David encarando Vic enquanto ela é presa. Ao ser interrogada, ela explica que há 6 meses o seu filho encontrou Margot no site de streaming. Ele gostava dela desde a escola primária, então ele inventou uma nova identidade e começou a falar com ela. Eles eram amigos e conversavam muito, então Margot decidiu depositar $2.500 na conta dele para ajudar a sua mãe, que ele dizia que estava com câncer. Agora ele tinha que contar a verdade, mas não queria fazer isso em público, então ele a seguiu naquela noite até o lago. Quando ela estacionou, ele entrou no carro dela e ela entrou em pânico. Antes que ele pudesse explicar, ela saiu correndo e ele acabou a empurrando acidentalmente de cima do penhasco. Vic assumiu que Margot estava morta, porque o penhasco era muito estreito, recortado, e tinha pelo menos uns 50 pés de altura. Então ela tomou a dianteira na investigação, convenceu David de que Margot fugiu e disse à equipe da polícia que a zona em que o seu corpo estava já estava limpa. Ela ainda precisava de uma confissão, então ela drogou o ex-presidiário, ordenou que ele lesse um roteiro e atirou nele depois. Agora, sabendo da sua localização, uma equipe foi enviada para recuperar o corpo de Margot, mas descobriram que ela ainda está viva. Algum tempo depois, Margot está continuamente estudando para o conservatório musical, enquanto manda mensagens de texto para o seu pai. Ela finalmente superou a morte da sua mãe e está pronta para retomar a sua paixão pelo piano. Seu pai, por outro lado, não está mais relutante em falar sobre Pan, e enquanto diz a Margot que está orgulhoso dela, ele envia o texto que ele apagou no início do filme, que a sua mãe também estaria orgulhosa. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.